Sonho e merecimento. A força para continuar. É sobre isso que vamos conversar hoje, né? Começo citando a frase da grande escritora brasileira, da literatura brasileira, Cora Coralina, quando ela diz que a verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que eles são impossíveis. Vamos falar sobre sonhos hoje? Mas antes, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Então, falar sobre sonhos, sobre objetivos, sobre propósito de vida é sempre algo instigante e que mexe com a vida de todos nós, né? Quantos de nós não temos sonhos que, como até falei aqui no canal, já estão lá adormecidos, né? Então, vamos ter mais um pouco de entusiasmo pelos nossos sonhos. O que são os sonhos, afinal? Então, falar sobre sonho é algo muito particular, porque eles variam diferentemente de pessoa para pessoa, os sonhos variam, né, de pessoa para pessoa, do mais simples ao maior sonho que imaginarmos. Esse é um processo de construção ao longo da vida e que não pode parar, que não deve parar. Escolhi começar esse vídeo citando a escritora brasileira Cora Coralina, porque ela nos traz um grande exemplo de vida, de coragem e de pessoa que teve coragem de não desistir dos seus sonhos. Cora Coralina, ela nos mostrou que nunca é tarde para realizar um sonho, visto que ela publicou o seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Pense nisso. Enquanto muitos acreditam que já é tarde, que não é o momento certo, que já passou muito tempo da vida, que não adianta recomeçar aos 75 anos de idade, a escritora publicou o seu primeiro livro, quando ela poderia pensar de que sua vida já estaria se acabando, e está aí, como um dos grandes nomes da literatura brasileira. Sua história é um grito de coragem, que devemos acreditar de ter perseverança, um lembrete poderoso de que não importa a idade, não importa as dificuldades, quando você luta pelos seus sonhos, eles podem se tornar realidade, eles podem se encontrar com você nessa busca por realização. Então, gostaria de comentar um pouco sobre alguns exemplos reais por quais passei na minha própria vida e que deixo aqui alguns relatos como forma de ajudar para que também vocês não desistam de acreditar naquilo que vocês almejam, naquilo que vocês sonham. Então, começo um breve relato desde as minhas dificuldades em entrar na faculdade. Eu acreditava, não me via como uma pessoa capaz, suficientemente capaz. Sempre achava que, pelo fato de ter estudado a vida inteira em escolas públicas, aquilo poderia não me colocar lá entre as pessoas que conseguiriam, que eram capazes. E com isso, eu terminei meu ensino médio e passei 3 anos com esse medo, me bloqueando, como se eu não me sentisse uma pessoa capaz e nem lutasse para isso. Em algum momento, por alguns motivos que a vida foi me mostrando a realidade, eu decidi que eu deveria sim buscar, traçar metas, traçar um caminho, encontrar uma forma de realizar esse objetivo. E assim fiz. Entrei no cursinho, comecei a estudar em casa, me preparei e no meu primeiro vestibular eu consegui, né? Ainda sou da época do vestibular, não sou da época do Enem. Então, as pessoas da minha faixa etária vão saber do que eu estou falando, do vestibular, apesar de que ainda existem, né, o vestibular em algumas faculdades, mas a prova que mais avalia os alunos hoje para entrar numa universidade é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, sou da época do vestibular. E com isso, eu tinha muitos medos, muitas crenças limitantes que me prendiam a isso. Porém, na primeira vez, né, no primeiro vestibular, eu consegui entrar, entrei na faculdade, me formei. E quando eu me formei, eu tinha uma profissão para seguir, né? Sou formada em letras, sou professora de língua portuguesa. E o meu desejo maior após uma pessoa formada era entrar no mercado de trabalho.
Durante o curso eu consegui entrar, mas com contratos desumanos, né? Contratos que eu não ganhava nem a metade de um salário de um professor. Acho que nem a metade de um salário mínimo, na verdade. Então, aquela realidade não era a realidade que eu sonhava. O que eu almejava era uma estabilidade financeira. Um concurso público me garantiria mais sossego na vida, mais paz, me faria me sentir uma pessoa mais realizada. E aí eu tinha um caminho a percorrer, passar em concursos públicos, que todos nós sabemos que não é nada fácil nesse país. Ou seja, as vagas são cada vez menos, a concorrência é cada vez maior, porque hoje nós temos profissionais em todas as áreas que se preparam bastante, e lá vem novamente o medo, a insegurança, a crença limitante de achar que eu não conseguiria. Então, eu entendi que eu precisaria de uma rotina de estudos para conseguir. Como fazer essa rotina de estudos com uma realidade que eu tinha uma bebê, uma criança pequena, eu já trabalhava como professora com contratos temporários e tudo. Então eu teria que administrar a minha rotina de casa, filho pequeno, criança pequena, trabalhar e estudar nessa preparação de concursos. Então, a única hora que eu encontrei para essa possibilidade era acordar durante a madrugada. Então, eu tentava dormir um pouco mais cedo e acordava por volta das 3 horas da manhã, estudava até as 6 horas, que era o tempo que eu tinha, 1 hora para me organizar e sair para o trabalho. Então, comecei a construir essa rotina dentro daquilo que eu tinha. Eu só tinha aquilo. Ou estudava na madrugada ou não conseguiria. Então, foi um processo doloroso por qual passei, mas que findou chegando aos meus objetivos, né? Então, em alguns concursos eu fui reprovada, claro, né? Lógico, evidente, é muito difícil a gente passar no primeiro concurso público, me decepcionei, fiquei triste, chorei horrores, mas ergui a cabeça e disse, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir até conseguir. E chegou o momento que consegui. Aquilo foi uma realização para mim enquanto pessoa, enquanto profissional. Aquilo abriu portas em minha vida. Então, eu estava ali diante de um sonho que, para mim, era uma satisfação imensa. E entre todas as tentativas, né, de ir fazendo provas e concorrendo, acabei me estabilizando, graças a Deus, né, graças a um esforço também. Mas tinham outros sonhos. Um sonho como, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu almejava muito fazer um mestrado, né? Meu sonho era também ter um mestrado. E esse sonho do mestrado, ele foi se adiando, né? Quando eu terminei a minha faculdade, durante o tempo em que eu já trabalhava, eu fiz uma especialização, né, em psicopedagogia, mas o meu sonho mesmo era um mestrado. Mas o sonho de mestrado era um sonho de segundo plano, porque primeiro era uma estabilidade financeira, uma estabilidade de um emprego. Depois eu pensava assim, quando eu tiver a minha estabilidade financeira, os outros sonhos vão vir depois. Então comecei a pensar dessa forma. E aí o sonho do mestrado começou a tocar meu coração ao longo dos anos e ele foi sendo adiado. Ele foi sendo adiado porque eu tinha filho pequeno, depois eu tive que me estabilizar nos meus concursos públicos, passar por estágio probatório, e isso foi sendo adiado, foi sendo deixado para depois. Chegou um momento em que eu pensei, não, o momento é agora, eu tenho que fazer esse mestrado. Comecei a concorrer, comecei a estudar. Criei uma rotina também, criei uma rotina para entender como era o processo de entrar no mestrado, né? Tentei a primeira vez, não deu certo, a segunda vez não deu certo, a terceira também não, e só na quarta vez que eu fiquei pensando, eu acho que já vai ser a última tentativa, ou então eu pensava assim, eu vou tentar pelo menos umas 10 vezes, se não conseguir, aí eu desisto. Então na quarta vez deu certo, consegui. Então é isso, eu só quero trazer esses exemplos para dizer assim que
Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, mesmo que nós tenhamos oscilações no sentido de que às vezes acontecem atropelos imprevistos em que nós precisamos deixar para depois. A gente precisa adiar um pouquinho. Nós podemos dar pausas na vida, nós só não podemos esperar uma vida inteira para realizar aquilo que sonhamos. Outro exemplo, eu cito esse meu canal. Ele é um sonho já guardado há muito tempo, que eu tinha medo, me sentia muito insegura, ainda me sinto um pouco, mas eu tinha que dar o primeiro passo, ou eu levaria a vida inteira apenas com um sonho na minha mente, apenas com um sonho no meu coração, e que eu não tinha coragem de enfrentar o medo, porque o medo ele é algo que às vezes nos limita, nos prende, nos faz desistir, que a gente começa a acreditar que nós não somos capazes, mas aí nós precisamos traçar metas, metas diárias, como é que eu faço para eu conseguir tal coisa. Meu sonho é o quê? É construir uma casa, é mudar de profissão, é viajar, quais são os meus maiores sonhos? Porque também nós sabemos que ao longo da vida nós temos vários sonhos, né? A vida tem essa ideia de movimento, ela traz o universo pede essa ideia de movimento, de que estejamos sempre nessa busca constante, porque quando nós já conseguimos algo, né, o meu sonho era passar num concurso, um determinado tempo, determinados anos já, então eu vi que teriam outras metas, outros objetivos que iriam trazer significado para a minha vida, não só um retorno financeiro, mas outros retornos, outras formas que fizesse com que eu, enquanto pessoa, me sentisse mais realizada. Eu, enquanto profissional, também me sentiria mais realizada. E isso faz parte do processo da vida. Mas como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Como podemos traçar metas suficientemente capazes de fazer com que cheguemos lá, fazer com que a gente alcance esse topo de onde sonhamos? Claro que às vezes nós abrimos exceções, às vezes nós paralisamos no caminho, só temos que lembrar que nós não podemos estacionar. Ou, quando estacionamos, nós passamos a vida inteira esperando por um sonho que pode não ser realizado. Antes de tudo, sugiro que precisamos criar um hábito. Dentro da minha rotina, dentro da minha realidade, quais hábitos podem fazer com que eu alcance essa meta? Estou fazendo realmente valer a pena? O meu sonho merece a minha disciplina? Pense nisso, o meu sonho, o seu sonho, eles merecem uma disciplina diária. Criar um hábito. Se meu sonho é se tornar um leitor, então eu não gosto de ler, mas eu quero me tornar um leitor, então eu tenho que criar um hábito de ler todos os dias, nem que seja uma página, nem que seja 2 páginas, nem que seja 5 minutos, 2 minutos, e aos poucos eu vou fazendo com que esse hábito vá se aprofundando e vá se firmando como hábito. Assim vale para as dietas, assim vale. Eu quero perder peso, eu quero ter uma vida mais saudável. O que é que eu vou acrescentar no meu dia a dia para isso? O que faz com que eu possa mudar essa realidade? Sim, os sonhos, eles merecem o nosso comprometimento. Nós precisamos nos comprometer com nossos sonhos, criando esses hábitos, fazendo a gente pensar que não vale a pena adiar tanto, não levar mais a sério as exceções, porque às vezes a gente abre uma exceção e de repente falta coragem de recomeçar, porque quando nós ignoramos nossos sonhos, nós estamos traindo a nós mesmos. Estamos traindo a nossa capacidade, o nosso desejo. Mais importante do que se comprometer com um sonho é sempre retomar ele. Se essa pausa já demorou 1 mês, 1 ano, 1 dia, 10 anos, mas se ela ainda toca lá dentro, é porque realmente esse sonho vale a pena você lutar por ele.
principalmente quando o sonho ele é persistente, quando é algo que a gente não consegue esquecer. Passa tempo, eu adio, eu me auto-saboto, eu crio desculpas para não correr atrás desse sonho, porém, mesmo assim, ele está lá, tocando na minha alma. Quando esses sonhos, eles tocam na nossa alma, ele sempre nos revisita, mesmo que fujamos, mesmo que a gente encontre desculpas para não ir atrás desse sonho, mas ele insiste, então é porque é preciso tomar uma decisão. E tomar essa decisão de lutar por esse sonho não se diz assim, é muita coisa, eu preciso de muita coisa para isso. Mas são as pequenas decisões, as decisões diárias, quais os hábitos eu tenho que tomar, o que é que posso encaixar dentro da minha rotina para que eu lute todos os dias por isso, e mesmo que venham os imprevistos, que naquele dia eu não possa, que naquela semana eu não possa, mas que eu não desista, que eu retome sempre o mais breve possível para aquilo que eu quero alcançar, para aquilo que eu desejo, que eu almejo, que eu não desista. Então, começar definindo metas claras, pequenas, se é para estudar, se é quero passar num concurso, quero entrar numa faculdade, quero passar no Enem, quero mudar de profissão, quero encontrar uma nova forma de viver, eu preciso estudar. Então, eu crio uma rotina de estudos. Qual o horário que eu tenho para isso? Dentro da rotina exaustiva que já tenho, dentro da rotina que já não encontro lugar para encaixar esse sonho. Mas aí eu vou para as prioridades. O que realmente eu estou priorizando? Às vezes, aquele momento que eu tiro só para olhar redes sociais ou para me distrair com algo que não vai acrescentar muito em minha vida, eu poderia colocar aqui esses 30 minutos, essa hora que eu uso com coisas fúteis, com coisas que não vêm acrescentar em nada na minha vida, poderia sim aqui colocar aqui a minha rotina diária, o que é que eu vou fazer, em que eu vou trabalhar para fazer com que esse meu sonho um dia possa ser realizado, um dia eu possa alcançar. E nesse processo, precisamos também aprender a celebrar cada conquista, certo? Se eu gostaria de me tornar um leitor, então no dia que eu conseguir ler uma página e eu aumentei, leio 2, leio 10, leio 20, eu comemore, eu celebre. A vida pede celebração, a vida pede gratidão com as conquistas. Mesmo que pareça pouca, mas um dia aquela conquista foi muito distante para você, para sua realidade. Então não se compare também com os outros, mas sim com o seu próprio progresso, o que você já conseguiu até aqui. Busque inspiração também em pessoas que já alcançaram seus objetivos. Quando você se espelha em alguém, pessoas assim, exemplos, que não seja por inveja, mas sim por admiração, porque aquela pessoa conseguiu. Então, se ela conseguiu, será que eu também não posso? Então, ver exemplos de pessoas que também conseguiram aquilo coisas que você sonha, que são parecidas. Então, se espelhe em pessoas assim como forma de admirá-las, de buscar inspiração. E assim, conseguir dar passos mesmo com dificuldades. Começa com o primeiro passo, né, na ideia de que eu também posso, de que eu consigo. Então, nunca parar de lutar pelos nossos sonhos, mesmo que eles já tenham sido adiados por muitas vezes em nossa vida, mas a vida não acabou. Enquanto há vida, há motivos para sonhar, há motivos para acreditar. Então, finalizo só trazendo com o exemplo de Cora Coralina. Se a grande escritora Cora Coralina teve essa coragem, porque nós também não temos. Se aos 75 anos ela foi suficientemente corajosa para publicar o seu primeiro livro, então você, com seus 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante, ou 70 como a própria escritora, por que parar se ainda há vida, se ainda há motivos para sonhar? Acreditemos nisso e passemos a traçar metas, traçar objetivos, que sejamos suficientemente corajosos para lutar por eles a cada dia, a cada oportunidade que temos de viver.